Meu nome é Constâncio Constantino, minha etnia é Macuxi, da região do Baixo Cotingo e aldeia conhecida pela comunidade do Banco, próximo do Olho d'Água, próximo do Terro do Gavião, próximo do Araçá, Ivo Solon próximo da Produção. comunidade do Coisa. Então, é assim, eu vou falar sobre a educação indígena, né? E primeiro eu conheci a educação nas fazendas, né? Nas fazendas. Então, o parente trabalhava os fazendeiros pagavam um professor e na fazenda os parentes estudavam e os brancos também estudavam, estavam naquela fazenda chamada Prefeição. Primeira escola que nasceu na Prefeição. E os parentes iam estudar, não estudavam, eles trabalhavam cavando buraco para plantar banana, capinando, carregando estrumo, fazendo também a cova para plantar maniva, plantar milho, feijão, mandioca e a banana, e os parentes trabalhando, filhos de fazendeiros estudando, né? Daí foi muito tempo, tá nas fazendas, e mudou para outra fazenda, a gente morava vizinho do Terro do Gavião, chamada Baliza também, né? Depois do Camarão para Baliza. E depois mudou para outra região, chamado Aratanha, que é o Canavial hoje, uma aldeia Canavial. Ali os parentes também estudavam, mas não estudavam, só faziam trabalhar para os fazendeiros. Com muita luta, né, os Tuxaba começaram a brigar contra os fazendeiros, dizendo que deve ter uma escola dentro das comunidades indígenas. Aí tinha senhor, um branco, né, que era o seu piso da cidade, o nome dele era o Fernando. Esse Fernando trabalhava muito e dizia, olha, vocês têm que fazer uma escola dentro da comunidade indígena, porque os brancos estão aproveitando vocês, trabalhando para eles, cuidando do curral, tirando leite e trabalhando também para sustentar. Quer dizer, vocês estão, além de vocês estão trabalhando e para estudar, e vocês estão trabalhando para os brancos, e o branco está aproveitando enquanto os filhos dos fazendeiros estão estudando. Então isso era muita luta, né? Até que um dia, chegou o ano de 82, e começaram os Tuxaba dizer que nós temos que trazer a escola dentro da comunidade indígena. Aí é onde surgiu uma questão muito séria, os fazendeiros não queriam aceitar a escola dentro da comunidade indígena, e outro também, que era filho dos fazendeiros, né? Era filho dos fazendeiros, que era só professor. Eles pegaram só material da educação e eles pagavam o professor. Então foi difícil para nós. Então isso foi uma luta, e depois a gente começamos a escrever o documento para educação, dizendo, querendo nossa escola dentro da comunidade indígena. E os fazendeiros não queriam aceitar. Não queria aceitar porque era filho deles que dava aula lá dentro. Até que ano de 82, aprovou uma escola na comunidade indígena que é chamada Terro do Gavião, isso da região do Baixo Cotingo. Aí tinha um parente, Abel Raposo, daqui da Abel Raposo. Aí ele mandava um professor, nem quinta série não tinha, de terceira série daqueles, né, terceira série comum, de ensino médio, terceira série mesmo. Ele mandava o professor para a comunidade do Perdiz, né, para poder dar aula, porque lá a gente não sabia nada, naquela época de Mobral. Aí ele mandava, aí nossos parentes, nossos pais, nossas mães, nossos Tuxaba, pagava professor com farinha, com frango, com milho, né? Pagava dava alimento de batata, de banana, assim, para poder o professor dar aula para nós, porque ela não ganhava
também o dinheiro que não era contratado nem pelo governo, nem pela prefeitura, né? Então aí, quem pagava professores era nós. Era nós mesmo, meu pai, minha mãe, pagavam professor para poder estudar, para conhecer. Aí nossos pais diziam assim, olha, estuda para ver se vocês, né, estuda para vocês saber vender produtos de vocês, porque os brancos estão roubando muito nós. E a gente não está sabendo contar dinheiro. E o dinheiro é muito difícil a gente saber, porque ninguém sabe uma lei. Pelo menos vocês estudando, é para vocês, né, saber vender o produto, farinha, milho, arroz, galinha, vocês têm que saber vender. Porque o branco aí está nós enrolando, porque a gente não está sabendo de saber conta, nem saber conferir dinheiro. Minha região é ali no Baixo Coutinho, fui do Chau ano de 81, lá na aldeia chamada do Teso do Gavião. O Teso do Gavião é uma aldeia mais antiga que tem naquela região. Quando fui do Chau, existia só 6 comunidades, né? Canavial, Santa Maria, Araçá, Teso do Gavião e Santa Maria. 6 comunidades. E hoje, nós estamos na região, nós estamos um total de 47 comunidades. Eu fui do Chau, também fui coordenador regional do Baixo Coutinho. Ano de 82, 86, foi fundado o Baixo Coutinho, porque dependia região Surumum, região da Raposa, região também da Serra. Aí o Baixo Coutinho ela fica no centro, né, no centro nosso, e foi colocado. Então a gente foi várias lideranças. Então naquela época eu fui liderança no dia da violência dos fazendeiros, dos garimpeiros, né, dos arrozeiros, né? Então os parentes eles eram muito manipulados, os parentes eram dominados pelos fazendeiros e os fazendeiros, né, aproveitavam eles também, trabalhar de graça, trabalhava na roça para plantar maniva, para plantar, plantar batata, plantar milho, plantar mandioca. Então o fazendeiro aproveitaram muito deles, de cuidar de gado, como montar cavalo brabo. Então os parentes eram dominados. Então quem criava o fazendeiro e o próprio nós índios que moravam naquela região. Os parentes apanhavam, né? Eles eram muito discriminados, dizendo que eu chamava de indígena, chamava de caboclo, e chamava tinha de chamar como padrinho, chamar também como tio, né? O branco falava isso para a gente fazer isso aí. Então era muita violência. Então o Tuxau era dominado, né? Era dominado. Aí quando foi falar de ano de 80, onde se organizemos para poder tirar os fazendeiros, os garimpeiros naquele local. Então a gente foi uma liderança muito forte, né? Eles surravam, né, os parentes na frente de tudo. Um dia eles pegaram os parentes numa festa, muito parentes pegavam, parentes surravam. Eles andavam todos armados, com chapéu muito grande, né, com revólver na cintura, com chicaca na mão, com rebenque na mão. Aí eles faziam muito medo, aí o parente tinha muito medo também. Então, quando mudou de nova liderança, porque aqueles lideranças que já estavam sendo dominados. Eles tinham medo de ser mortos, porque às vezes eles faziam medo para não denunciar, para não levar documento, para não fazer isso. Aí ano de 80 para cá, da época, quando foi Tuxaua, e começou, né, a se organizar, que chamava, né, conselho da região, coordenador, e depois falava também que a liderança tem que mudar e tem que enfrentar. Então eu sou dono da pessoa e eu tenho enfrentado muito fazendeiro, né, daquela região. A minha aldeia era Teso do Gavião, era uma loca de fazendeiro, né? Era rodeado e minha aldeia ficava dentro, no meio dos fazendeiros.
Aí a gente não podia ter direito de roça, ninguém tinha direito de fazer casa, ninguém tinha direito de fazer um retiro, não fazer nada, porque eles queimavam, né? Eles botavam a polícia em cima para poder, né, derribar aquela casa, né? Eles tinham criação de bode, porco, gado, e nós, os parentes, não tinham direito de criar, né? Se eu tivesse 20 reis ou então 15 reis, eles mandavam tirar, né? Capava nossos touros e às vezes a gente denunciava para a FUNAI, e é onde começaram a respeitar, porque a gente começou a denunciar também, né? E a gente também enfrentou jogando arma em cima da liderança, jogando revólver, querendo matar e querendo bater. Então também a gente, muita liderança que ajudou muito a Igreja Católica, né, dizendo que vocês não tem que correr, que a gente tem que enfrentar, porque os fazendeiros já estão tomando terra de vocês e vocês estão sendo cabrastados. Na realidade a gente viu que estava mesmo, né? Então nessa parte foi uma liderança de enfrentar mesmo, para poder conseguir a retirada. E os fazendeiros, seu tem lembrança de quem era na época? Na verdade, quando fui tuxateiro do Gavião, na verdade eu passei 13 anos como tuxateiro do Gavião, e depois eu fui também tuxado do Constantino, mais ou menos 6 anos, e hoje eu estou na aldeia chamada Banco, né? E agora estou fazendo mais ou menos 45 anos de liderança. Dia 24 de fevereiro do ano passado, entreguei meu cargo como tuxaba. Hoje, eu estou fazendo já um ano, dia 24 de fevereiro de 2025. Então, os fazendeiros que ficam lá próximos, fazendeiro família Pereira, família Mota, família, depois falava também dos reis, depois falava também dos aves. Então fazenda próxima, tinha a fazenda Baliza, que é Tuxá Pereira, Francisco Pereira, Baliza também, né, Brasília também, Homério Mota Pereira. Também nós tínhamos também Cana de Suê também, que era do Gelbe Pereira. Também nós tínhamos fazenda bem próximo da aldeia também, Urucães chamado também, Birajarapinho, né? Também nós tínhamos uma fazenda próxima chamada Canavial, né? Camarão também, que é Joaquim Pereira. Também nós tínhamos também os fazendeiros chamados aqui no São Jorge, também falado Dandã dos Reis. E também nós temos a fazenda São Paulo também. Isso é tudo que caiu entrou também para acabar com nós, bem dizer, acabar com a comunidade. E um tempo eles mandaram um documento para a FUNAI para retirada dos parentes daquelas comunidades onde moravam no que se chama Pedro do Gavião. Então, é isso dos fazendeiros, né? Que a gente só saiu de lá quando a gente meteu a cara mesmo. Eu andava todo armado, eu era também já aprendi com eles ter coragem, não tinha medo mais deles, também não tinham medo, botei medo também. Mas se o cara não andasse armado, eles também não tinham medo da gente, tem que comprar arma para poder viver, e é assim que nós enfrentamos os fazendeiros. O pai meu avô, né, o nome dele é José Constantino. O meu avô primeiro, eles viviam na cultura deles, nos costumes deles, Eles viviam com a natureza, eles tinham contato com a natureza, né? Antes dos brancos chegar, eles viviam, né? Eles marcavam quando iam pescar distante, e também eles preservavam também aquela natureza para a pessoa não caçar, estar de luto, e também ele também não deixava a pessoa estar com tempo. Então a mulher está com tempo, ele não deixava para o marido caçar, e ele diz assim que para não espantar o veado, as caças, e nem também para pescar, porque ia fugitar os peixes e as caças. Então o que ele dizia para nós?
que nós temos que respeitar, primeiro, natureza, e para poder natureza respeitar nós. Então, tudo isso, ele falava assim que a gente tem que respeitar a natureza mesmo, porque os pajés, naquela época não existia tuxaua, só existia que coordenava, administrava a comunidade, eram os pajés, né, e os pajés, né, que tinham contato com a natureza. E o pajé também dizia para poder respeitar também o povo dos pajés. Então de lá para cá, né, quando os brancos começaram a chegar, aí quando o primeiro um coronel chamado Rondon, General Rondon de Marachó chegou, aí quando apareceu o nome de Tuxaua, né, de Tuxaua, e quando ele deu espada, ele deu vestimento, aí ele falou que de hoje em diante a liderança de vocês é Tuxaua. Então daí foi mudando também, né? Quando os brancos chegaram, nossos avós viviam no Parixá, na aleluia, na crença dele mesmo. Ele, para poder ter resistência, também ele curava muito parente, para poder, né, se preparar para casar. E também o casamento, não podia casar jovem, com idade de 30 anos, 40 anos, e a mulher também com 30 anos, mas já preparado, né? Preparado, homem preparado para caçar, para pescar, já era curado, ele já também preparado para poder derribar a roça para ele, que de ele já sustentar a esposa dele, na família dele. E a mulher também já estava preparada, fazer caxiri, fazer beiju, fazer, né, fazer namorida, saber fazer tudo que tem, que precisa conviver, a mulher tem que ficar preparada. E homem também, ter o seu caniço, ter o seu anzol, ter a sua flecha, tem que se preparado para tudo, né? E saber derribar roça. E também ele já era preparado, que tinha a sua roça já, para ele e a família dele comer. Então tudo isso ele era preparado. Então isso e também quando ele falava, dizia assim, que hoje porque quando a pessoa chegar com idade, às vezes a família não podia ter muito filho, não podia ter mais de 10, porque às vezes a pessoa estava preparada só para ter 4, 5 filhos. É por isso que se dava a idade de casar mais e com idade mais avançada. Eu sou do Si, desde que nasceu, né? Nasceu através de conselho regional, dos Tuxaua, né? E a gente participou desse movimento, até agora estou participando desse movimento da organização do Si. Mas por que criou o Si? Porque a situação estava muito difícil, né? Quando a FUNAI tinha levado documento e a FUNAI não tinha e caminhar. Então ela criou o Si para poder ajudar as comunidades da base. Então naquele tempo era território, né? Território, não era do Estado. E isso criou. E depois daí, quando se criou o Si, aí o Tuxaua trazia o documento para poder afunar, para poder o Si caminhar os documentos para a FUNAI, para a educação, para isso tudo eles faziam, né? Então eu sou da pessoa, criamos primeiro o Conselho Regional e depois se criamos o Conselho do Estado, que é hoje o Si, né? Criamos a coordenação também dentro já, né? Quando era território, não era Estado de Roraima, não era Estado ainda, era território. Então, até hoje, eu dou muito valor do que vinha de lá para cá. Hoje o Si ela criou na educação, ela criou na saúde, ela criou também nas terras, na demarcação. Hoje o Si ela, né, tem essa história que ela tem sobre a Raposa do Sol, e também o Si ela também eu participei também das terras também da educação, do Majari, Taiano, Serra da Lua, através de organização. Eu era conselho território do Si, não era regional. Então, foi dividido o conselho, a Rua de Itubia para a saúde,
E o Clóvis foi, não, Rony Tobias foi para a educação, e o Clóvis para a saúde, e eu fui dividido para poder resolver esse problema dos fazendeiros. Eu sou um da pessoa. E o Agostino foi criado para poder resolver problema na comunidade com a comunidade. Então isso nós fizemos. Hoje a educação cresceu muito bom, hoje a saúde também, fortalecido através da nossa própria organização, que era território. Foi muito difícil, né, criar conselho OSI, né, quando era território. Era só mesmo, não tinha projeto, não tinha nada, mas graças a Deus a gente pagava secretário pela base também, né? Com a gente, principalmente regional, o Xuxava regional, pagava a secretaria para poder funcionar o CI. Mas eu, pela minha parte, eu me sinto muito forte, enquanto o CI está levando mais, crescer mais. Então fico vendo essa grande Assembleia dos Professores, eu me sinto feliz porque os parentes estão continuando com o mesmo barco, né? Está levando para frente, cada vez está se organizando muito melhor, mais, com muito respeito, com muito compromisso, e também quando a gente veja também a saúde também tem isso mesmo papel, enquanto a liderança também, eles falam sobre a nossa demarcação, que já também. Então, se ela abrangiu tudo, né? Na demarcação, na saúde, quanto o CI também, ela fortaleceu em todas as regiões. O que vale hoje nossa história? A nossa história está sendo valida de cada região, Majari, Taiano, Serra da Lua, Baixo Contíguo, Serra, Surumum, né? Raposa. Hoje está vendo, todos esses professores que estão aqui, estão todos sendo reunidos aqui, como de saúde também. Isso de meu futuro do nosso liderança que vinha falando, que vinha começou com o pé no chão. Isso eu gostaria de colocar. Ainda eu sou do CI, eu vou morrer sim. Ivo Solon Produção.